Gente, eu já ouvi falar em pessoal viciado em bebida alcoólica, drogas, em futebol, mas nunca vi gente viciado em vídeo explicando a proposta de redação. Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Então vamos lá. Vamos pegar aí a proposta de redação da aula 10, que é sobre o papel do jovem no brasileiro na atualidade, no atual contexto. E eu vou fazer um vídeo bem longo, porque o pessoal que está com dificuldade aí gosta desse vídeo longo que eu faço, né? Vamos pegar o texto número 1, que fala assim, ó: dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontam que o engajamento político dos jovens não se refletiu em um maior interesse em participar do processo eleitoral desse ano. De acordo com o órgão, o número de jovens eleitores com 16 ou 17 anos inscritos no TSE e com poder de voto em 2014 é de 1.638.000, um recuo de 31% em relação a 2010, quando a quantidade chegou a 2.391.000. Em termos percentuais, 23% dos jovens com direito ao voto facultativo, tá? O pessoal de 16 a 18, emitiram o título para as eleições deste ano, enquanto em 2010, 53% fizeram o mesmo. Né? Então, são dados aí que são preocupantes, porque é uma queda muito grande, né, de número de jovens que nem se preocuparam em procurar a justiça eleitoral. Essa é uma situação que se justifica, né? Lembra o nosso curso? Ele é um curso que os temas não estão ali jogados, né? Eu e a equipe, durante as férias, a gente trabalha, a gente estuda, seleciona os temas que a gente assim acha mais interessantes. E vocês podem ver que esse nosso tema 10, ele reporta ao tema número 1, que falava exatamente sobre a falta de credibilidade nas instituições políticas brasileiras. Então, assim, é claro, o jovem abre a televisão, olha no seu celular, vê uma política em que aquelas pessoas que pregavam honestidade, lisura, emprego de recursos financeiros dentro do estrito cumprimento legal, e elas não fizeram nada disso, o jovem não se sente muito atraído de participar desse meio mesmo, né? Vamos lembrar que uma peculiaridade de juventude é aquela em acreditar que as pessoas devem agir conforme falam. Então, entre esse discurso e essa prática, tem que ter coerência, senão o jovem não se sente realmente atraído, né? O texto 2, que é um gráfico, na verdade, ele deve ser assim interpretado, ó. 39%, vocês estão com a apostila aberta aí, né? 39% da juventude não tem interesse em política, não tem mobilização nenhuma e nem ação. Por quê? Tá justificativa ali, ó. Vive à parte da política, ou seja, alienada. E dedica-se apenas às suas batalhas a questões pessoais. Então, olha, é o seguinte, eu quero entrar na faculdade, o resto que se exploda. Eu tô com meu problema aqui. O problema é que todo mundo tem problemas, né? Quem quer entrar na faculdade, porque quer entrar na faculdade. Quem entra na faculdade, porque quer sair. Quem saiu, porque quer achar emprego. Quem quer achar emprego, porque tem que se manter no emprego. Ou quer um emprego melhor. Então, assim, preocupados com os problemas pessoais, jovens e adultos não se mobilizam nunca, né? Então, não estou culpando só os jovens também, porque os adultos também estão no mesmo barco. 17% tem interesse, mas não se mobiliza nem age. Por quê? Porque tem uma visão positiva sobre política, mas é passivo. 28% tem interesse e se mobiliza, mas não age, né? Fica só no Facebook falando mal dos outros, principalmente sem ler a fundo o que está acontecendo. Repassa um telefone sem fio, sem fim, telefone sem fio, sem fim. Gente, é incrível, toda vez que eu tô fazendo esse vídeo, alguém lá fora usa o liquidificador, mas tudo bem, vamos nessa.
e 16% tem interesse, tem mobilização e tem ação, né? Mas é muito pouco, né? Imagina, 16% da juventude corresponde a quê em termos de população brasileira, né? Então é muito pouco mesmo. O outro texto, ele vem falar sobre a ala jovem que pede do PSDB, que pede a renúncia do Aécio, né? E até mesmo a refundação do PSDB. Então são aí, vocês têm aí o nome deles, até nome, a ala chamada de Cabeças Pretas, reúne jovens políticos com mandatos na Câmara de Deputados e realmente eleitos para prefeituras em 2014, e eles já estão cansados de determinados políticos no poder. Então, só para vocês terem ideia que também tem essas brigas, essas interferências internas, em que os jovens vão lá e falam, não, queremos outra coisa, queremos outro posicionamento, né? Mas embaixo também não é só o PSDB que está sofrendo com alguns problemas, né? Temos ali também o presidente do PTB jovem, de Três Rios, vem responder uma pergunta, né, do porquê do afastamento de jovens do partido. E ele fala que há uma diferença de geração, que a psicologia explica isso, né? E mostram que os jovens atuais optam mais por fazer o que gostam. Essa é uma acusação grave. O que vocês acham disso? É verdade? Vocês estão assim meio infantilizados? Ah, eu não gosto disso, então eu não como. Lembra quando vocês eram criança? Aqui em casa tem cada história trágica sobre isso que vocês não têm nem noção. Ah, não, isso eu não quero fazer. Eu não vou na casa dessa tia porque eu não gosto. A tua mãe te pegava no cacete, colocava você dentro do carro e falava, gosta assim, vai ver a tia assim, rapaz. Um dia você também vai ser velho. Então aqui ele está acusando isso, a juventude de fazer só o que gosta, né? Ou seja, a realidade dos partidos políticos não é muito atrativa mesmo, né? Então eles não vão simplesmente e pronto. Então, ó, claro que aí é que está. Esse é um problema. E vocês têm que trabalhar com problema e solução na redação do Enem, né? Então, os partidos têm que se tornar mais atrativos? Têm que se tornar mais atrativos. Dá mais voz para os jovens? Dá mais voz para os jovens, né? Então, os estatutos deles têm que ser reformulados. Claro que seria uma censura dizer que uma pessoa com mais de tantos anos não pudesse se candidatar, participar ali de uma convenção partidária. Mas, de repente, que os partidos realmente deveriam dar para o jovem mais prioridade na hora de se fazer uma prévia ali no partido, né? Não sei se vocês sabem que isso acontece. Antes de alguém se candidatar para prefeito, ele passou pelas prévias no próprio partido, né? Então, os partidos, de repente, têm que dar mais voz para os jovens. O duro que é a velharada que está nos partidos não quer perder a boquinha, né? Ela tá agarrada. Quer ficar lá agarrada, ela não quer se soltar, ela não quer se liberar daquilo, né? Porque também se não perder a boquinha ali, vai fazer o que da vida, né? Bom, o outro texto fala assim, dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que somente 2% dos candidatos à eleição são considerados jovens. Ao todo de 24.899 candidaturas registradas, apenas 502 são de pessoas com menos de 25 anos. Né? Eu já dei essa aula para alguns alunos e eles falaram assim, Su, mas é que muitas vezes o jovem não tem credibilidade. Eu não sei da parte de vocês, eu não vou falar em quem eu votei, mas eu tenho votado em pessoas jovens. Tá? Eu não tenho votado em ninguém que seja reeleição. Tá? Para mim tá bom, a pessoa já teve uma oportunidade, se ela quiser voltar, eu posso até votar nela daqui mais 4 anos, 8 anos. Mas agora não, vamos dar oportunidade para outra pessoa. Então eu tenho preferido isso, né? Olha lá, o rapaz é novo, a moça é nova, vou lá e voto nesse. Por quê? Porque tem que renovar, alguma coisa tem que acontecer. E na minha opinião, eu coloquei esse tema de redação. Nós escolhemos o livro Jovens Brasileiros, cadê o meu? Não sei onde está o meu, acho que está lá na escola. Exatamente para a gente tratar desse aspecto, né? Cadê? Não, está lá na escola mesmo. O jovem, o papel do jovem, todos os contos que nós lemos naquele livro, era o jovem atuando, era o jovem transformando aquela realidade, né? Então, assim, o jovem tem esse papel, vocês têm esse papel, mas vocês estão deixando para os velhos, e os velhos estão, acabou. A participação juvenil nos espaços públicos, outro texto, é compreendida a partir da inclusão dos jovens como pessoas ativas, livres, responsáveis e dignas
de ocupar uma posição central nos processos políticos sociais. O Estatuto, tá aí, ó, o Estatuto da Cidadania e da Participação Social. O Estatuto, também prevê a participação do jovem na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. É importante ressaltar que a participação dos jovens pode ser individual e coletiva. A interlocução da juventude com o poder público é realizada por meio de redes, associações, movimentos e organizações juvenis. O que é interessante, então? Interessante você participar de uma organização juvenil. Né? Vai ter uma reunião lá com o presidente de bairro no seu bairro, vai lá, participa. É uma vez por mês, gente, às vezes, né? Tem que se informar, mobilizar-se. Como chama mesmo? Fazer parte de um partido político, né? Eu esqueci, se filiar num partido político, né? Que você vai lá e você tem voz, você pode transformar. Lê direitinho, né, o programa daquele partido para ver qual a sua ideologia. Né? Tem muita coisa boa para vocês fazerem aí. Aí, desculpem, eu não resisti, né? Eu achei essa charge quando eu elaborei a proposta, que tem aí, eu vou ter que mostrar aqui pro pessoal, né, da internet. Aqui, ó, essa daqui. Não sei se tá dando para ver direito, deixa eu ver. Depois eu vou publicar ela aí também, né? Mas o menino fala, ele vê um pássaro e ao invés de falar assim, mãe, um pássaro, ele fala, mãe, um Twitter. Quer dizer, qual é a realidade desse jovem, né? O Felipe, que é o nosso corretor da turma avançada. Oi, pessoal da turma avançada, lembrei de falar oi para vocês hoje. Ele estava falando que ele viu um meme recebeu um meme esses dias e era assim, o pai chegou no filho com um disquete e aí o filho fala, pai, você fez uma impressão 3D do ícone de salvar do computador? Que legal! Né? Quer dizer, a percepção de mundo muitas vezes feita pela tela, feita digitalmente, não a percepção de mundo real. Pessoal, sinto muito fazer a crítica, mas tem uns jovens aí que são mais ou menos assim mesmo, viu? Vocês têm que ver cada coisa que a gente lê na redação que dá vontade de chorar. Quando a gente soma, em especial no Brasil, uma história de desigualdades sociais e de exclusão, como a realidade mundial de mudanças de relações e de produção e de exclusão de grupos sociais, a juventude torna-se o segmento mais atingido. Então, o texto vai falar o seguinte, sempre existiu o jovem pobre e o jovem rico, o jovem incluído e o jovem excluído. Né? Quem será que é o jovem incluído hoje? É o dono de um blog? É esse que seria o jovem incluído? Né? Mas eu preciso ser dono de um blog para eu me sentir incluído? Né? Para eu estar incluído? Né? Quem que é o jovem incluído hoje? É aquele que vai ali reclamar? É aquele que se mobiliza dentro da escola para perguntar por que o professor faltou? Por que a gente está sem aula hoje de novo? Né? Então, esse incluído, ele tem, na minha opinião, ele tem muito a ver com o engajado. Ele tem muito a ver com aquele aluno que desligou o botão do for e ele passou a se preocupar com a realidade em que ele vive. É aquele jovem que não aceita mais que o ônibus não chegue até mais próximo da casa dele. Né? É o jovem que fica inconformado quando alguém estaciona numa vaga de idoso ou de cadeirante. Jovem incluído é aquele que está olhando para o seu redor, não só para o seu celular. Né? Às vezes você vê que tem jovem que está no ponto de ônibus e está no celular. E adulto também, né? Mas o tema é sobre juventude. Qual o papel da juventude? É ficar alienado num aparelho? Ou é olhar ao seu redor e ver as coisas que estão acontecendo? Né? É sobre isso que vocês vão falar. Aí eu fiz questão de colocar aqui os 10 empreendedores que ficaram milionários antes dos 30. Não para falar assim, você também pode, you can. Não, não é isso não. É para dizer o seguinte, não se pautem, não se baseiem nesses modelos. Isso aqui é exceção. Sabe qual é a realidade do jovem brasileiro? É não estudar. Porque ele tem que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Sabe? Como ele não pode trabalhar formalmente, ele vai para a informalidade. Então você vê muitos jovens vendendo bala, amendoim, pipoca na frente de estações ferroviárias, metroviárias, de escolas, né? Muitas jovens trabalhando como domésticas, porque trabalham também na informalidade. Essa é a realidade da juventude brasileira.
Aí, ainda hoje, existem jovens que estão preocupados porque já estão com 17, 18 anos e ainda não constituíram família. Ainda hoje nós temos essa realidade. Então, eu já vou começar a sair um pouquinho dos textos de apoio, apesar que eu quero falar sobre o próximo ainda, mas para mostrar o seguinte para vocês, essa proposta está sem recorte temático, porque no Enem já teve tema assim também sem recorte. Vou explicar direitinho. Pensem lá, há 3 Enems nós tivemos o tema da publicidade infantil, e o tema vinha tão somente assim mesmo, tá? A publicidade infantil. Não vinha com recorte temático. E aqui nós temos também a mesma coisa, o papel do jovem brasileiro na atualidade. É você que vai ter que fazer o recorte. Agora, tome cuidado com isso. Eu tenho, todo mundo que tem menos de 25, 18 a 25 anos no Brasil é igual? Não. Então eu tenho uma realidade de jovem no centro urbano, eu tenho uma realidade de jovem que mora mais no interior da cidade. Eu tenho uma realidade do jovem que é de uma classe social privilegiada, eu tenho outra realidade do jovem que é de uma classe social não privilegiada. Então você pode fazer esse recorte, mas já vou falar sobre isso. Então assim, eu coloquei 10 empreendedores que ficaram milionários antes dos 30, não para dizer para você, você também pode, você também consegue, mas para dizer que essa é a exceção, essa não é a realidade. A realidade é nossa, gente, que tem que batalhar por uma vaga na universidade, ou quem nem imagina em universidade uma vaga de emprego. É a batalha do jovem do dia a dia que mora numa periferia violenta, que ele não tem o direito de ir e vir. Que mora numa periferia que o tráfico, como nós já acabamos de trabalhar com esse tema, comanda. Em que se ele chegar numa família e disser a sua filha vai ser minha esposa, ela vai ser. Essa é a realidade do jovem, que tem que pegar metrô, né? Que não tem dinheiro, não tem grana para nada, mas a televisão tá ali, né? Coloca propaganda de tênis e coloca propaganda de roupas e tudo é lindo e os personagens das novelas são bem vestidos e o jovem também quer, mas ele não tem por onde, né? Tá? Essa é a realidade do jovem. E mais embaixo, a realidade de uma jovem estudante de 17 anos que porque foi curiosa em algo que foi dito, né? Ela desenvolveu uma fita confeccionada com filtro de café, embebida em reagentes que indicam a presença de substâncias no leite, como formol, né, prejudicial à saúde, o hidróxido de sódio, que mascara a validade do leite, e o amido, que dá mais consistência ao leite que foi misturado com água. Então, ela sozinha, né, desenvolveu essa técnica, ganhou em primeiro lugar na categoria de ensino médio na edição Jovem Cientista. Essa jovem aqui, ó, é a jovem que é a nossa realidade e que deveria ser imitada, né? Qual é o papel do jovem? Reclamar porque tem que acordar cedo para estudar? Gente, dê glória a Deus. Dê glória a Deus porque você tem a oportunidade, a grande oportunidade de estudar. A grande oportunidade de sonhar com uma faculdade, de saber que seus pais vão poder sustentar você numa faculdade, né? Que você não vai precisar trabalhar imediatamente. Espera aí que a Meg quer participar, gente. Ô, Meg, vem cá. Vem cá no meu colo. Vou mostrar você para todo mundo. Vem cá, Meg, vem cá um pouquinho, vem cá. A Meg também quer. A Meg também é jovem. Não, a Meg é velhinha aqui, ó, tá? Aqui a velhinha. Oi, pessoal. Oi, oi. Tá? Então, veja. A grande oportunidade. Qual que é o seu papel? É acordar cedo reclamando porque tem que ir para a escola? Qual que é o seu papel em termos de projeto para o seu país? Vai ser um médico que vai bater ponto lá na policlínica e vai embora? Vai ser esse que vai ser o seu papel como adulto? Né? Então, que jovem você está se preparando para ser? Que tipo de jovem, que tipo de adulto? É sobre isso que vocês vão falar nessa redação. Você vai ter que fazer o seu recorte temático. Eu, se fosse vocês, começaria a introdução falando o papel do jovem, já foi esse, já foi aquele. Hoje, o papel do jovem, sobretudo aquele que vive num grande centro urbano e que sonha com a universidade, que sonha com uma profissionalização, e aí você vai trabalhar dentro desse recorte. Não, eu vou problematizar, professora, realmente esse alheamento do jovem à
política, tá? Então eu vou falar assim, olha, o grande problema dos jovens, sobretudo aqueles que não se interessam por política, tá? Olha, um desafio, outro texto, tá? Um grande desafio do jovem hoje é lutar contra os apelos do consumismo. É fazer com que todas as tentativas de torná-lo um consumista compulsivo sejam neutralizadas. É papel dele ter essa criticidade. Com quem que ele pode contar com apoio? Gente, da mídia jamais, porque a mídia é a grande propagadora dessa cultura da estagnação, da alienação, de você se contentar em assistir sempre aquela mesma novela, naquele mesmo ritmo. Ou como fazem alguns aí, ficar assistindo série norte-americana que não tem nada a ver com a nossa realidade. Faça um recorte temático, sabe? Faz uma abordagem assim, a gente chama isso de delimitação. Delimita de qual jovem que você vai falar. Porque se você ficar falando daquele jovem utópico, que todo mundo é jovem, você vai acabar não falando nada. Tá bem? Então fala, não, eu vou problematizar aqui nesse lado, nesse aspecto, e você vai nesse aspecto. Você vai ver que você vai ser bem feliz. Então, os problemas que você trouxer no seu desenvolvimento, você vai ter que rebater lá na conclusão. Tá bem? Mas já pense nisso. Pode, não quero censurar, cercear vocês. Se vocês acharem um caminho que a mídia vai ajudar, mas de repente vai ter certos programas que vão ajudar, né? Outros não. Não adianta você querer achar que novela vai trabalhar com criticidade, porque não é esse o objetivo. Tá bom? Bem, eu espero ter colaborado com vocês. Estou super ansiosa para ver o resultado disso, né? Depois vocês, os professores, me falam e vamos ver se a gente vai ter um montão de redação para colocar no site como melhores redações. Nós estamos acabando já o nosso curso, né? Estamos na aula número 10. Semana que vem a nossa última aula teórica. Depois nós vamos para o simulado número 13 para o encerramento. Aí nós vamos ter uma semana de espaço entre encerramento e o Enem. Nessa semana eu vou dar um curso intensivo de interpretação de texto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as provas da turma avançada, que são provas cabeludas, e eu vou trabalhar as questões, né? Já tem matrícula aberta para esse curso. Na semana seguinte à prova de redação do Enem, o professor Eloy vai trabalhar um curso intensivo de matemática, também matrículas abertas, valor bem baratinho, olhem lá no site, eu não sei falar o valor, mas no site tem. Depois disso, eu e a professora Priscila vamos dar um curso de gêneros textuais. Depois disso, não, dia 30/10, eu e a Priscila vamos dar um curso de gêneros textuais para quem vai fazer o vestibular da UFGD, Grande Dourados. E o professor Sérgio Sintra vai trabalhar com as obras literárias também da UFGD a partir do dia 1º/11, tá bom? Então tem um montão de coisa para fazer também esse semestre, no final desse semestre, e a gente espera que vocês curtam bastante esses nossos cursos, tá? Tchau, tchau, boa sorte para vocês nesse tema.